No livro de Números, o capítulo 23, glórias a Deus. Eu vou ser muito breve, segundo a orientação de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo. Aleluia. O livro de Números, o capítulo 23. O livro de Números, o capítulo 23. Vamos estar lendo o versículo 19. Glórias a Jesus. Oh, aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus, aleluia, aleluia. Você tem a liberdade de adorar a Deus nesta noite, de glorificar o seu santo nome. Números capítulo 23, o versículo 19, quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, aleluia, tendo ele prometido, não o fará, aleluia, ou tendo ele falado, não o cumprirá? É uma pergunta. Vamos ler também, meus irmãos, no livro de Jó, o capítulo 42. Glória a Jesus. Jó, o capítulo 42, aleluia. Eu sinto algo especial nesta noite. Eu sinto que o Espírito Santo, aleluia, está no nosso meio. Desde que nós chegamos neste lugar, Ele já estava aqui. Aleluia. A partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pai eterno, eu glorifico a teu nome. Senhor, eu estou diante da tua palavra. Eu não sou eloquente, eu não sou, Senhor, o melhor. Pai querido, eu nem sei o que eu vou falar, mas eu estou aqui, Senhor, como um vaso. Eu estou aqui, Senhor Deus, em obediência. Eu quero, Senhor, recapantoche. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Oh Deus, eu sei as minhas limitações. Eu sei, Pai querido, aleluia, Senhor, as minhas fraquezas e debilidades, mas eu estou aqui nesta noite, debaixo, Senhor, da autoridade dos meus líderes, e também debaixo da autoridade do Senhor, do teu Espírito. Venha nesta noite, Pai querido, realizar o teu querer, a tua vontade. Enquanto, Senhor, eu abri a minha boca, Senhor, eu não quero falar nada fora da tua direção, mas que o teu Espírito venha se manifestar em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Meus irmãos, é muito comum o ser humano, especialmente nesse mundo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus aqui nos apresenta algo que Deus ele falou para Moisés. Parece que Deus estava discutindo com Moisés, dizendo: Moisés, veja só, eu sou Deus, e eu vou te revelar uma coisa que talvez tu não sabe. Eu não sou homem para mentir. Deus, primeiramente, ele faz uma comparação entre ele e os homens. Ele diz: os homens são mentirosos. Os homens, por causa das suas debilidades, porque eles não sabem a respeito do futuro, e às vezes, com propósito, eles mentem. Mas também ele revela que o filho do homem, eu não sou como o filho do homem. O filho do homem se arrependa diante das decisões que ele toma, diante das suas decisões, as decisões que muitas vezes ele toma fora da direção de Deus, fora da revelação de Deus, ele acaba se arrependendo. Com certeza você e eu muitas vezes já tomamos decisões que muitas vezes nós nos arrependemos. Nós falamos: Senhor, me perdoe. Senhor, como tolo eu fui. Eu tomei uma decisão errada. Eu tomei uma atitude errada. Isso faz parte do homem.
natureza do homem. Isso faz parte da criação do homem, algo chamado a vontade do homem, algo chamado a carne do homem, porque o homem gosta de tomar direção, o homem gosta de tomar o seu próprio caminho, de fazer os seus próprios planos, de tomar as suas próprias decisões, por causa do livre-arbítrio que Deus, Ele mesmo, Ele deu para o homem, que Ele entregou para o homem. Mas somente a palavra de Deus nos revela que Deus, Ele entregou e deu o livre-arbítrio para o ser humano, não para tomar as suas próprias decisões, mas sim para tomar as decisões dirigido e movido somente pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando o homem agora, por causa da sua capacidade intelectual, por causa daquilo que ele já aprendeu, por causa dos cursos que ele tem, por causa das faculdades que ele tem, por causa da ciência que ele tem, agora ele deixa Deus de lado, ele pensa tomar uma decisão de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria natureza, e infelizmente acaba a morte. Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, o capítulo 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito. Ele está olhando, parece direito, parece um caminho perfeito, parece um caminho sem dor, parece um caminho fácil, mas diz a palavra de Deus, ao cabo, ao fim, leva para a morte, leva para a destruição, leva para a decepção. Mas Deus, Ele não quer a destruição do seu povo. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para chegar na morte. Deus não criou o homem para ir para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Mas Deus criou o céu para os homens habitar. Deus criou o céu para você morar no céu, não é para ir para o inferno. Deus te quer no céu. Deus te quer no céu. Ele não te quer no inferno. O inferno não é para você. O inferno não é para mim. O meu destino é o céu. O meu destino é o céu. Na presença de Deus. Na Santa Sião. Aleluia, na cidade celestial. Mas muitas vezes nós entramos nos caminhos que aparentemente parece direito, aparentemente está tudo bem, aparentemente está tudo tranquilo. A palavra de Deus, meus irmãos, vai nos contar a história de Pedro. A Bíblia diz no livro de Lucas, o capítulo 5, o versículo 1. A Bíblia diz que Jesus havia chamado Pedro para segui-lo, para ser um dos seus discípulos. João capítulo 1, versículo 42, nos mostra Jesus chamando Pedro. Pedro, siga-me. E Pedro seguindo Jesus. Mas só que Pedro olhou aquela situação, ele olhou para a vida de Jesus, não trazia lucro para ele. Porque a Bíblia diz mais tarde que Pedro era um pescador, ele era um sócio, ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa. Mesmo apesar dos milagres que Jesus havia feito na casa de Pedro, a Bíblia diz que ele curou a sogra de Pedro. No versículo anterior ele diz isso. Mas mesmo assim, Pedro tomou uma outra decisão. Ele retornou ao mar para pescar. Ele não seguiu Jesus. Ele preferiu seguir a sua própria vontade. E diz a palavra de Deus no versículo 5: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, trabalhando, e nós não recebemos nada, não apanhamos nada. Olha o que acontece quando o homem toma uma decisão fora da direção de Deus. Acaba em frustrações. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira
de manhã, chega a frustração. E a Bíblia diz, quando Jesus chega, Jesus olha para Pedro de novo, olha para Tiago, olha para João, sabendo que eles passaram a noite trabalhando, se esforçando, seguindo a sua própria vontade. Jesus aparece, porque Deus é maravilhoso. Deus é amor. E Deus é misericordioso. Mesmo no meio das tuas frustrações, Jesus aparece. Mesmo no meio da tua tribulação, Jesus ele aparece. Depois de uma noite frustrado, desesperado, Jesus vem e ele aparece. Aleluia. E olha uma coisa tremenda. A Bíblia diz no versículo anterior que eles desembarcaram, desceram do barco. Antes era Pedro que estava no barco, pastores. É Pedro que estava indo aonde ele queria. Nesse lugar, meus irmãos, no mar de Genezaré, rapidamente, é um mar, a Bíblia diz, né? Mar de Genezaré, mar da Galileia, é o mesmo nome. Basicamente de 20 quilômetros de comprimento sobre 11 quilômetros de largura. E a Bíblia diz que eles passaram a noite trabalhando, fazendo as suas próprias vontades, mas não apanharam nada, nem um camarão, nem o meu país. Não apanharam nada. Eu posso ver, talvez de noite, como eles lutaram. Quem sabe uma peleja, lançando as redes aqui, e Deus tira os peixes, nada aparece. Eles lançam para a direita, Deus faz sumir peixes, aí aparece de novo. Aleluia! E chegam amanhã frustrado. Pedro era um PhD, vamos dizer assim, de pesca. Ele era um mestre em pesca. Ele se criou no mar da Galileia. Ele tinha conhecimento a respeito do mar. Era um pescador, era sua profissão. Imagina a frustração de Pedro e seus companheiros. Mas eles estavam seguindo os seus próprios caminhos. Eles estavam lançando a rede não porque o Senhor havia pedido para eles. Mas agora a situação muda. Quando eles se encontram com Jesus, quando eles se chegam, aleluia, porque quando alguém tem um encontro com Jesus Cristo, as frustrações têm que sair. E a palavra de Deus diz, quando Jesus, ele se aproxima, ali ele olha, a Bíblia diz, ele entra no barco. E agora é ele que pede a Pedro de fazer qualquer coisa. Antes era Pedro que estava dirigindo aquele barco. Mas agora é Jesus. Diz Pedro, vai para a esquerda. Pedro, vai para a direita. Pedro, avança um pouquinho. Pedro, para, aleluia. Pedro, para, avança um pouquinho. Para aqui, vai para a esquerda, vai para a direita. Não é mais Pedro que estava dirigindo. Ele estava dentro do barco, mas é Jesus que estava dando as ordens. É assim Jesus ele quer fazer. Ele quer, quando ele chega no lugar, ele entra no teu barco, mas não é você que vai conduzir. Ele vai te dizer, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a frente. Para um pouquinho ou não. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus vai pregando, Jesus vai falando, aleluia. Olha uma coisa fantástica, eu estava me perguntando, pastor, como que Jesus, conhecendo a frustração dos discípulos, ele não pediu diretamente para eles lançar a rede e apanhar peixe? Aleluia. Porque depois Jesus vai falar isso, eles vão apanhar grande peixe. Então Jesus conhecia a frustração deles. Mas Jesus sabia que os corações deles ainda não estavam preparados. Não estava preparado para receber aquela bênção. Aleluia. Por isso Jesus começou a tratar em primeiro lugar com a frustração da noite. Ele começou a tratar em primeiro lugar com a vida particular deles. Eu posso ver, Jesus vai pregando, Jesus vai falando, e Pedro vai ouvindo a palavra. Ele vai ouvindo a palavra, e Jesus vai falando, as frustrações saindo, a desesperança saindo, tudo saindo, deixando o coração de Pedro limpo, aleluia. Porque a palavra de Deus ela limpa, a palavra de Deus ela limpa, a palavra de Deus ela limpa, ela vai trabalhando,
Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. E somente quando Jesus acabou, diz a palavra, quando ele terminou, ele diz: Pedro, agora lança a rede. Lanceis a rede. E Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Trabalhamos quando eram as condições, tudo estava reunidos, porque a pesca é melhor de noite. Mas agora nós estamos no dia, Jesus. Eu sou um PhD, doutor em pesca. Não se apanha de noite peixe. O que as pessoas vão dizer? Agora Pedro estava entre a obediência e a loucura de Jesus. Aleluia. Porque a pregação da cruz, ela é uma loucura. Ela é uma loucura. Ela é uma loucura, mas ela é uma loucura para aquele que perece. Para nós que somos salvos, é poder, é poder, é poder, é sabedoria de Deus. Não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, 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 sobre a tua palavra. Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Deus tem uma palavra para ti. Aleluia. Não é mais sobre a minha palavra, não é sobre o controle, não é sobre a palavra do pastor, não. Sobre a palavra de Jesus, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é vida. Sobre a tua palavra, não é mais comigo, Jesus. A minha palavra não tem poder, a minha vontade só me levou para a frustração. Mas agora, aleluia, depois de ter ouvido tudo esse sermão, depois de ter ouvido essa palavra, Senhor, o meu coração está preparado sobre essa palavra. Tudo que eu ouvi, eu vou lançar a rede, mesmo se parece uma loucura, mesmo se parece uma tolice, mesmo se as pessoas vão zombar de mim, mas eu vou lançar a rede. É melhor obedecer, é melhor obedecer na loucura de Deus, é melhor obedecer na loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Aleluia. A loucura de Deus, meus irmãos, ela é mais sábia que a sabedoria dos homens desse século. Sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Quando nós entramos no caminho de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a revelação de Deus, aleluia, a bênção é garantida, o milagre é garantido, aleluia. Mas quando nós tomamos um rumo contrário, aí chega o desespero, chega o fim, chega, aleluia, as frustrações, as inquietações, aleluia, a ansiedade, aleluia. Mas Deus quer nesta noite que nós venhamos entregar tudo nas mãos de Ele, tudo nas mãos dEle, aleluia, aleluia. Entrega para Ele.